Pessoal, tem algo causando medo no regime ditatorial do Maduro. Edmundo Gonzalez junto com Javier Milei. Javier Milei tem ocupado uma posição de destaque para a renovação da democracia, sobretudo aqui na América Latina. E bom, se algo tá metendo medo no Maduro, então este algo me deixa muito feliz. E eu até convoco aqui uma inscrição rebelde nesse canal. Lembram-se daquelas pessoas que cantaram de forma vergonhosa aqui no Brasil? Tô com Maduro. Era em alguma universidadezinha aí, uma apresentação patética, provavelmente apoiado por algum militante de alguma universidade, algum professor militante, que eu não tenho muito respeito, não. Então eu solicito que, se tu não gostou daquela atitude, tu se inscreva nesse canal por rebeldia, por ser contra esses valores socialistas retrógrados que só produzem fome e miséria onde quer que sejam implantados. Edmundo Gonzalez se reúne com Javier Milei em primeira parada de tour pela América Latina. Exilado na Espanha, opositor venezuelano busca apoio internacional antes da posse do ditador Nicolás Maduro, que acusa de roubar a eleição. A América Latina está tomada por tensões políticas e diplomáticas, onde líderes se posicionam em lados opostos de um conflito que tem repercussões mundiais. Para se posicionar para qualquer evento geopolítico, tu sempre olha o lado em que os Estados Unidos está, o lado em que a Rússia e a China tá, e aí sempre se afasta da Rússia e da China e sempre vai em direção aos Estados Unidos. Essa é a melhor forma, é a mais simples. Ah, Thiago, os Estados Unidos são mocinhos. Evidentemente que não há super-heróis na política, mas há supervilões, como todas as ditaduras comunas socialistas. Se eu te perguntasse agora, em qual regime tu prefere viver? Regime cubano, regime norte-coreano ou em uma democracia americana? É incrível, né? Todos os socialistas brasileiros se exilaram não em Cuba, mas nos Estados Unidos, o país mais feio, fascista, de extrema direita que tem. É, né? O Paulo Freire. Oh, meu Deus, o Paulo Freire. Ele odeia esses fascistas de extrema direita. Esses americanos aí, tudo feio. Ah, por que não foi morar em Cuba? Por que que morou no regime mais democrático do mundo, hein? Por isso que eu digo, tem um conflito? Se afaste das ditaduras comunas, ditaduras socialistas e se aproxime de regimes democráticos. De um lado, Javier Milei, o controverso presidente da Argentina, assumindo uma postura firme contra regimes autoritários. Do outro, Nicolás Maduro, líder venezuelano, acusado de fraudar eleições e violar direitos humanos. No centro desse embate surge Edmundo Gonzalez, um opositor venezuelano exilado, que desafia abertamente a legitimidade de Maduro. Sua história não é apenas sobre política, mas sobre resistência, coragem e o preço de lutar pela liberdade. O encontro entre Edmundo Gonzalez e Javier Milei, realizado na Casa Rosada, em Buenos Aires, foi um marco de resistência contra o autoritarismo. Milei, conhecido por suas opiniões contundentes e aversão a regimes autoritários, recebeu Gonzalez com um gesto que transcendeu a diplomacia. É engraçado que a extrema esquerda, ela diz que o Javier Milei é um fascista de extrema direita. Se por extrema direita querem dizer libertário, libertário significa dar poder aos indivíduos e não ao Estado, e todos os indivíduos são iguais, sem distinção racial, de gênero, de religião, opinião, etc. Sim, nesse caso, ele é um extremista de direita no sentido de que o poder está nas mãos do povo e não dos políticos. Agora, que ele é fascista? Hum, hum. Sério que vocês acham normal o regime cubano e o regime venezuelano? E quem
preza pela liberdade de expressão, pelo povo estar no poder, é que é o fascista. É sério isso? Ele o reconheceu publicamente como o legítimo presidente eleito da Venezuela. Esse momento foi carregado de simbolismo. Ao lado de González, Milei acenou para manifestantes na Praça de Maio, consolidando seu apoio à causa venezuelana e reafirmando sua postura contra Nicolás Maduro. González, por sua vez, trouxe provas que, segundo ele, comprovam sua vitória nas eleições venezuelanas, desafiando diretamente o regime chavista. Durante a reunião, os líderes discutiram a crise política na Venezuela e as consequências para a região. Entre os temas abordados estavam a situação dos presos políticos e as ameaças enfrentadas pelos opositores que ainda resistem no país. O encontro não apenas fortaleceu a posição de González no cenário internacional, mas também ampliou a pressão sobre Maduro, colocando a Venezuela sob os holofotes do mundo. Esse movimento de González e Milei sinaliza uma aliança estratégica que promete abalar ainda mais as relações entre Argentina e Venezuela. Pessoal, vocês vejam como não há vácuos no poder. O Brasil poderia muito bem estar sendo protagonista nesta luta por uma democracia venezuelana. Mas, claro, a gente sabe do histórico de amizade entre o atual chefe do governo brasileiro e Nicolás Maduro, que outrora eram assim. Mas vejam que belo. Milei tomou a frente e disse: não, eu represento. A gente quer um regime democrático na Venezuela. A gente quer que o povo seja respeitado, não seja tratado como lixo, que é o que Maduro faz com a própria população. Todo esse papo de igualdade, diversidade, soberania nacional significa o seguinte: eu vou ser ditador e vou tratar todos como lixo. É isso que o Maduro queria dizer quando ele dizia coisas sobre amor, nacionalismo, sobre o quanto ele era belo porque ele não era de extrema direita. Era isso que significava no final das contas, que ele seria um ditador sanguinário, frio, que trataria mal a própria população e tudo que acontecesse de ruim ainda culparia os Estados Unidos. Ao mesmo tempo em que inspira outros países da região a se posicionarem diante do autoritarismo de Maduro. A aliança entre Edmundo González e Javier Milei rapidamente acendeu um novo nível de tensão entre Argentina e Venezuela. A crise diplomática que já vinha se desenrolando se intensificou com a prisão de Nahuel Galo, um militar argentino acusado de terrorismo pelo regime chavista. Galo, que havia entrado na Venezuela para visitar sua família, foi detido sob a alegação de conspirar contra o governo de Nicolás Maduro. Detalhe: o Galo portava toda a documentação e autorização necessária. Ou seja, simplesmente o regime disse: não, pode vir. E aí era uma arapuca, uma armadilha, e capturaram o Galo. Para Javier Milei, essa prisão foi um sequestro ilegal. A reação foi imediata. A Argentina apresentou uma denúncia contundente ao Tribunal Penal Internacional, acusando Maduro de desaparecimento forçado e violação dos direitos humanos. Esse movimento não apenas escalou o conflito diplomático, mas também trouxe uma atenção internacional inédita para o caso. Enquanto isso, Maduro respondeu de forma agressiva, expulsando a missão diplomática argentina e reafirmando sua posição de que Galo representava uma ameaça à segurança nacional. Esse ato, somado à recompensa oferecida pelo governo venezuelano pela captura de Edmundo González, apenas reforçou a percepção de um regime disposto a silenciar qualquer forma de oposição, seja ela doméstica ou internacional. No centro dessa disputa diplomática está Edmundo González, um símbolo da resistência contra o regime de Nicolás Maduro. E sabe o que eu acho que isso representa também? Quando o Maduro chega e coloca uma recompensa pela cabeça do González, isso significa: estou com medo. Porque o Trump não coloca recompensa pela cabeça de ninguém, Milei nunca colocou de ninguém, o ex-representante do governo brasileiro também não. Nem o atual também, nunca fizeram isso.
É sempre ditador com medo que faz esse tipo de coisa. Apesar de viver exilado na Espanha, González nunca abandonou a luta. Ele afirma categoricamente ter vencido as eleições presidenciais de 2024, algo que o governo chavista nega veementemente. Para Maduro, González representa uma ameaça direta à estabilidade de seu regime. Em resposta, as autoridades venezuelanas emitiram um mandado de prisão contra ele, acusando-o de crimes como conspiração e usurpação de funções. Não satisfeitos, ofereceram uma recompensa de US$ 100.000 por informações que levassem à sua captura, uma medida que mostra o quanto González incomoda o governo. Mas González não recua. Ele anunciou planos de voltar à Venezuela para reivindicar a posse presidencial, mesmo sabendo que enfrenta o risco de prisão ou até algo pior. Sua turnê diplomática pela América Latina, começando pela Argentina, é uma tentativa de construir uma rede de apoio internacional que legitime sua luta e enfraqueça ainda mais Maduro no cenário global. Edmundo González é mais do que um político exilado. Ele se tornou um símbolo de esperança em um país marcado pela repressão e pelo autoritarismo. Sua resistência inspira não apenas seus compatriotas, mas também líderes e movimentos em toda a América Latina que defendem a liberdade e a democracia. Porém, essa coragem vem com um alto custo. Cada passo de González é monitorado, cada aliado seu é perseguido, e o regime de Maduro não mede esforços para neutralizá-lo. A perseguição a González é uma clara demonstração de como o chavismo opera para silenciar vozes dissidentes. O esquerdismo em geral sempre operou dessa forma. As pessoas não são acostumadas a estudar, mas o regime cubano teve milhares, se não centenas de milhares de presos políticos. Na União Soviética, tanto Lenin quanto Stalin cometeram atrocidades, genocídios em massa. Mao Tse-tung na China, genocídio massivo. Pol Pot no Camboja, genocídio. O CIES... agora cara, eu sempre me esqueço do nome do ditador romeno. Também fez besteirinha. Não tem onde há um comuna formado em marxismo, que prega abertamente o socialismo, há também um sujeito que está disposto a matar os próprios pais para continuar no poder. Todas as vezes se repetiu esse padrão. Todas as vezes se repetiu esse padrão. O que as pessoas estão esperando para condenar esse tipo de regime? Eu acho incrível também aquele argumento, ó. Não, interpretaram Karl Marx errado. O Mao Tse Tung, o Lenin, o Stalin, o Pol Pot, Maduro, Fidel Castro, todas as pessoas que vieram falar em nome do socialismo, de Marx, fizeram as mesmas ações. Será mesmo que estão interpretando mal, ou será que revolução significa literalmente matar de forma sanguinária as pessoas? Até quando as pessoas no Brasil vão achar feio a ditadura militar e apoiar causas como socialismo, comunismo? Que vocês estão brincando com a minha cara? O que o socialismo, o comunismo fizeram no mundo é um negócio sem precedentes. Qualquer um que tenha vergonha na cara, que tenha lido o que eu li sobre história, tem que dizer: eu repudio isso, é nojento. Vocês fazem uma revolução, vocês tomam o poder para si próprios, promovem o caos e a destruição e culpam potências estrangeiras. Vocês são nojentos, vocês não merecem o meu respeito. Mas também evidencia o temor de que sua liderança possa galvanizar uma oposição mais forte e organizada dentro e fora da Venezuela. As ações de Edmundo González e Javier Milei não passaram despercebidas. A crise diplomática entre Argentina e Venezuela rapidamente se tornou um tema central em fóruns internacionais, com governos e organizações tomando partido nesse confronto que transcende fronteiras.
Na América Latina, países como o Uruguai e o Chile expressaram apoio à causa de González, enquanto aliados tradicionais de Maduro, como Cuba e Nicarágua, reforçaram sua defesa do regime chavista, acusando a oposição de ser parte de uma agenda estrangeira para desestabilizar a Venezuela. Essa divisão entre governos progressistas e conservadores na região apenas aprofundou a polarização, dificultando qualquer tentativa de consenso. Além disso, potências como os Estados Unidos e a União Europeia intensificaram suas críticas ao regime de Maduro. Washington não apenas reiterou seu apoio à oposição venezuelana, mas também aplicou novas sanções econômicas ao governo chavista, buscando isolá-lo ainda mais. Organizações de direitos humanos, como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch, aproveitaram a oportunidade para pressionar por investigações mais aprofundadas sobre os abusos do regime, incluindo a perseguição a González e a prisão de Nahuel Galo. No entanto, as ações de Maduro também mobilizaram seus aliados. A Rússia e a China, interessadas em manter sua influência na região, reiteraram seu apoio à soberania venezuelana, argumentando que as denúncias internacionais são interferências indevidas nos assuntos internos do país. Essa dinâmica global revela que o embate entre González e Maduro é apenas uma peça em um jogo geopolítico mais amplo. O futuro da Venezuela, e talvez até o equilíbrio de poder na América Latina, está sendo moldado por essas disputas que colocam em xeque os valores de democracia, direitos humanos e soberania. Eu vou ser bem honesto, eu acho inconcebível esse argumento de que não se pode interferir na soberania nacional da Venezuela. Ora, quem está interferindo nisso é o Maduro. Quem não está permitindo eleições justas é o Maduro. Se um país estrangeiro entrar lá, estabelecer uma democracia, não feriu a soberania nacional. Se a Venezuela tem uma constituição que diz que é uma democracia, quem está ferindo essa democracia é Maduro. Se alguém entrar de fora lá e reestabelecer a ordem, foi um salvador e não um violador da soberania nacional. Quem violou a soberania nacional da Venezuela chama-se Nicolás Maduro. Isso é verdade. O PEC Elite é a união de diversos treinamentos com um único propósito: fazer o teu retorno ser assustador. Tu foi visto como bobo e zombado no passado? Não tem problema. Simplesmente aprenda a criar estratégias, cultivar uma mentalidade de riqueza e se tornar poderoso. Assim, todos que riram no passado de ti vão engolir a seco quando virem o teu retorno. Clica no primeiro link da descrição para conhecer mais a respeito do PEC Elite.